Ó, noite de 0-0, mas de jogão. Foi um jogo legal, foi um jogo bom, Flamengo e Palmeiras, chances pros dois lados, pontos positivos e negativos também dos dois lados. Um Flamengo e Palmeiras que, se o placar não foi aquele, né, que a gente gosta, pra ter gol, jogo cheio de gols, foi um jogo legal. Flamengo e Palmeiras, o Flamengo agora soma aí 5 pontos, né, no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras apenas 2 pontos no Campeonato Brasileiro em 9 disputados. Boa noite, Flávio Prado, boa noite, Bruno Prado, Vamp, velho Vamp também na área. Agora, o que falar sobre o jogo de hoje para os dois times, né? Porque, ó, o resultado, ele não é o ideal para nenhum dos dois. Porque, como o Flávio lembrava aqui, antes do começo do programa, o Palmeiras soma apenas 2 pontos em 9 disputados, né, Flávio? E o Flamengo, claro, não foi uma má atuação, mas diante de 70 mil torcedores, depois de uma vitória convincente contra o São Paulo, uma vitória hoje poderia ser aquele divisor de águas para o Flamengo realmente embalar nessa temporada sob o comando do Paulo Souza. Vamp, o que você tem a falar da partida e os principais pontos positivos dos dois times na partida, Vamp? Boa noite, filhado, Bruno, Flávio, boa noite a todos, né? Partidas que vão ser muito equilibradas, né? A gente viu aí a própria final da Supercopa, né, entre Flamengo e Atlético Mineiro, que foi decidido nos pênaltis, né? Os três, assim, que são favoritos a títulos na temporada. Tem equipes bastante equilibradas, alguns podem ter até um banco melhor um pouco do que o outro, mas em si, quando se começa 11 contra 11, muito equilibrado. Mas o Flamengo veio diante de sua torcida aí, né, lotado no Maracanã. Como o Flamengo pode vir aqui também no jogo de volta no segundo turno, pegar a torcida do Palmeiras toda lotada e conseguir também um resultado positivo ou empate. Eu acho que não vai haver um desequilíbrio de um jogo assim 3-0, 3-0, goleada entre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Palmeiras teve sua chance, viu a defesa do Hugo lá, no chute do Danilo, bola do Arrascaeta na trave, criado. O que me surpreende é assim, o trabalho do Paulo Souza com menos de indo aí para 4 meses, o Abel já indo para quase 2 anos de Palmeiras, né? Mas o Palmeiras do Abel mudando mais um pouco, jogando um pouco mais para frente, criando oportunidades. A gente sabe que esse Palmeiras é muito forte defensivamente, agora tem um equilíbrio muito grande, principalmente nos contra-ataques ali. Vejo como um resultado normal. E eu falei hoje, né, no bate-pronto, que o Paulo Souza, para ele é tudo novo, né? Pro Abel não é, pros jogadores do Flamengo, do Palmeiras, pra torcida do Flamengo, mas pro Paulo Souza, que tem 4 meses, pegou o campeonato estadual, saiu na Libertadores, mas a competição nacional pra ele é uma coisa tudo nova na sua vida. Agora, Flávio Prado, é um placar decepcionante, inclusive pelo jogo que foi, né? Porque os dois times tiveram chances claras de gol. O Arrascaeta chutou uma bola na trave, o Arrascaeta teve 2 chances claras de gol, numa delas que o Gabigol deixou ele praticamente sem goleiro. Eu não acho que pode perder um gol daquele num jogo como esse jogo contra um grande rival que vai inclusive disputar o título contra o Flamengo. E o Palmeiras também teve uma chance com o Veiga no primeiro tempo, na bola do Dudu, teve a chance do Danilo, numa defesaça, né, do Hugo. Na minha opinião, o grande lance da partida, que foi decisivo no último minuto do primeiro tempo, mas não saiu o gol. Agora, os dois times criaram, né, Flávio? Também não é dizer que o Palmeiras foi pro Rio e só se retrancou, só ficou na defesa. Foi um jogo bom de se ver, pena que não teve o gol. Boa noite, pilhado. Só isso. Claro que gol é fundamental, a gente assiste futebol pra ver gol, mas você não pode criticar um jogo desse. Eu não critico. Olha, eu curti muito, achei um jogo bem legal. Primeiro tempo eu tava querendo ver como é que o Palmeiras ia sair daquela marcação, né, de espaço que o Paulo Souza imprimiu no contra São Paulo, que deixou o time de São Paulo enlouquecido. E o que ele fez? Ele meteu o Everton quebrando bola. E com isso, uma dessas chances do Palmeiras que você citou foi uma dessas bolas longas do Everton. Contra-ataque, né? Exatamente. Ele começou a criar essa bola longa do Everton, que está se aprimorando cada vez mais, talvez até pelo convívio com os dois companheiros lá da seleção, né? E ele está se aprimorando cada vez mais nisso. E o Flamengo tirou um pouquinho o Lázaro lá da esquerda, meteu aqui no meio. Lázaro de novo jogando muita bola. Esse moleque é muito acima da média. Ele é muito bom mesmo. E teve uma metida de bola do
que saiu na cara do gol. Foi do Thiago Maia? Foi o Thiago Maia, exatamente. E aí você fala, caramba, né? Tem o Arrascaeta, tem o João Gomes que mete bola, tem o Lázaro que mete bola, e aquela bola foi metida pelo Thiago Maia, que aliás fez uma bela partida, fazia também marcação da saída de bola. Palmeiras depois cresceu um pouquinho mais no jogo e começou a marcar o Flamengo um pouquinho mais aqui na frente. E as oportunidades você citou aí, pelo menos 3 ou 4 chances. Pro Palmeiras, embora empatando com um dos 3 que vão brigar pelo título fora, quer dizer, a briga ali, Palmeiras, Atlético e Flamengo, se bem que quando esse tipo de time, o que você falou mesmo, que um consegue lá, outro consegue aqui, eles decidem o campeonato contra os pequenos. Quem vacila com o pequeno é que acaba perdendo a oportunidade. E isso está acontecendo com o Palmeiras. O empate hoje no Rio foi muito bom, mas em 9 pontos o Palmeiras só ganhou 2. E aí já não é bom, porque ele não jogou todas com o Flamengo, não jogou todas com o Atlético. Então com o Atlético e o Flamengo eles se entendem ali. Atlético e o Flamengo para não se entender. O Palmeiras perdeu pontos onde não podia perder. E aí ele vai ter que correr atrás. E hoje, se ele ganha no Rio, ele, né, tira um pouquinho desse atraso que ele tem. Mas enfim, tem muito campeonato pela frente. Ó, já somos 22 mil pessoas simultâneas no YouTube. Deixa o seu like, isso é muito importante pra gente. Compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp. Vamos bombar nossa live hoje aqui. Bruno, seu pai falou, inclusive... Só informando que acabou o jogo do São Paulo, Juventude 2, São Paulo 2, e acabou o jogo do Santos, Curitiba 1, Santos 0. São Paulo empatou no final, então. Então, ó, aqui também a informação, São Paulo empatando aí no fim do jogo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. Bruno, sobre essa situação que o seu pai diz, né, que o Palmeiras soma 2 pontos em 9 disputados, mas eu acho que hoje o resultado foi melhor pro Palmeiras. Por quê? Porque são 2 times que provavelmente vão brigar pelo título brasileiro, apesar desse começo ruim do Palmeiras. E o Palmeiras, ele tira ponto de um dos seus principais rivais num jogo confronto direto dentro de casa. Porque, como o torcedor do Palmeiras está dizendo, vai ter o jogo de volta. Bruno, eu estava falando com você sobre essa situação, porque para mim esse resultado de hoje é melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo. Porque, pronto, matou um jogo contra um dos seus principais rivais na briga pelo título e não perdeu. Além dele fazer um ponto fora de casa, ele tira 2 pontos do Flamengo dentro de casa. Sim, concordo, porque é um jogo fora, não dá pra... Assim, é claro que o Palmeiras perdeu pro Ceará, empatou com o Goiás, aí vai ter que recuperar num jogo mais difícil, mas não tem como você cobrar, tem que ir lá no Maracanã e ganhar do Flamengo. Não perder é bom, hoje o Flamengo se vencer seria 7 pontos, o Palmeiras ficaria com 1. Tá 5-2, é um comecinho, mas não distanciou, tá 3 pontos. Então o Palmeiras, claro, ele vai ter que recuperar, ele não pode vacilar contra os times do meio pra baixo da tabela, e ele vacilou no ano passado, aconteceu isso, e agora nessas 2 primeiras rodadas. Mas o Palmeiras, ele fez um bom jogo. O Flamengo, acho que até foi um pouco melhor, mas o Palmeiras fez um jogo muito competitivo. O Palmeiras, em grandes jogos, ele cresce bastante. Ele tem realmente problema nesses jogos que não tem essa mesma mobilização, essa mesma... o Palmeiras precisa estar muito concentrado. É um time bom, mas é um time que nos seus grandes jogos ele está muito concentrado, muito ligado, muito focado. E num campeonato de 38 rodadas não tem como você jogar 38 jogos assim. Então essa é uma questão do Palmeiras. E o Palmeiras trouxe um bom resultado do Rio. Agora, nos próximos jogos, o próximo é um clássico, né? Mas nos jogos, vamos dizer assim, normais, é que ele tem que somar pontos que até agora ele não fez no campeonato. Ponto pro Corinthians não, hein? Não pode perder ponto pro Corinthians. O Corinthians não tá nesse patamar de briga pelo título, pelo menos no meu modo de entender. O Corinthians tem que ganhar. Tô falando em termos de briga de campeonato brasileiro. O problema é que tá perdendo um ponto muito cedo, né, Flávio? Na última temporada foi o quê? 18 pontos? Foi 18 pontos. Não, 18 é pontos demais. É o que eu tô falando. É pontos demais. Eu tô cobrando exatamente isso, né? E o Abel, ele tá usando o time titular. Nos 3 jogos foi o time titular. A cavalaria toda, principal. Do lado do Palmeiras... Teve muito destaque ali o Dudu e até o Danilo pelo lado esquerdo do Flamengo, né? Pelo lado direito do Palmeiras. Eles aproveitaram, inclusive, o espaço deixado pelo Felipe Luiz em muitas situações. E o Dudu foi por ali que ele criou as principais jogadas do Palmeiras, principalmente aquela que ele coloca o Rafael Veiga ali numa situação muito positiva, só que o Hugo sai, eles dividem a bola. Dá pra dizer que no Palmeiras o destaque foram esses 2, o Dudu e o Danilo, principalmente ali pelas jogadas pela direita? Eu achei que os principais jogadores, né, envolvidos nesse clássico não jogaram mal, não. Eu achei que o Dudu jogou uma partida boa, o próprio Rafael Veiga tendo chance de fazer gol nesse contra-ataque que o Flávio falou, né, que o Dudu mete a bola no Veiga e o Hugo abafa. Não vejo aquele gol do Arrascaeta como um lance de gol perdido, porque o goleiro da seleção, o
abafa a jogada bonita que foi feita. O Arrascaeta, depois o Arrascaeta jogou bola na trave, o próprio Everton Ribeiro jogando bem, o João Gomes jogando bem, o próprio Danilo. As peças principais, assim, os atores principais não deixaram a desejar, não. Acho que, às vezes, tem 0-0, que poderia ter sido 1-1 ou 2-2. Com chances, né? Podia ser até 3, Você tá falando aí que o Viga falou, a torcida do Flamengo, do jeito que é exigente, e tá um afrodescendente de origens indianas, radicalizada no Marrocos, sabe disso, que essa torcida cobra, aplaudiu todo mundo. Ô, Pilhado, posso tirar uma dúvida com o Vampeta? Claro. Eu gosto muito do lado tático. Hoje o volante é o cara do jogo, é o cara que vai fazer a passagem de bola e tal. Desde que o Busquets inventou uma nova maneira de jogar futebol como volante, eu fico analisando muito isso. E esse João Gomes, assim, ele alterna. Tem momentos que eu acho que ele é o máximo, tem momentos que eu acho que ele não é. Ele é um garoto. É da idade. Você é da posição. Qual é o nível desse jogador? Até onde você acha que ele vai? Vai longe, porque ele é corajoso, Flávio. Você vê que ele carrega a bola. Aí, ao mesmo tempo, às vezes ele erra. Que eu digo, pô, mas uma qualidade dele, daqui a pouco ele erra uma coisa fácil. Ele deu passe de calcanhar. Ele meteu uma bola no jogo passado de 3 dedos pro Arrascaeta, né? Foi. Então, quer dizer assim, sabe quantos anos tem? Não tem 21 anos, né? É novo demais. Mas é jogador promissor, como o Danilo é também. São 2 volantes que podem chegar na seleção brasileira, Vamp? A gente falou isso aqui no bate-pronto, pode até jogarem junto, né? Um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Né? É muito legal da posição. Uma coisa positiva que os dois têm, o Danilo um pouco mais à frente, que já é bicampeão de Libertadores, já é titular há quase 2 anos no Palmeiras, é coragem. Coragem de entrar na área, de conduzir a bola, de tentar dar um passe e errar. Coragem eles têm. Senão não estaria, né? Se a gente tivesse coragem, não estaria vestindo a camisa do Palmeiras e do Flamengo, não. Mas tem jogadores que às vezes tem oportunidade e fica tímido, se retrai. Que nem hoje o Lázaro. Eu achei o Lázaro hoje o melhor jogador do primeiro tempo. Ele é muito bom. Esse o Lázaro, moleque, campeão mundial sub-17, ele caiu muito. Segundo tempo ele caiu muito. Segundo tempo não, o primeiro tempo. Porque o segundo tempo foi muito bem. O Flamengo foi o melhor tava caminho pra cá, tava aquela coisa. Eu vi o primeiro tempo, eu também achei maravilhoso. Primeiro tempo do Lázaro, eu digo, pô, indo pra dentro. Ele é muito essa jogada que ele faz. Lázaro e João Gomes vão jogar muita bola. Essa jogada que ele faz do lance que você fala que o Arrascaeta perdeu um gol, não podia perder um gol daquele, não. O goleiro do Palmeiras. Eu concordo que o goleiro abafa. Abafou mesmo. Mas é uma bala. Que nem o lance do Zé Rafael. Pra fazer gol, o Zé Rafael, o goleiro do Flamengo, o Hugo, o Neneca lá, ele abafa o Zé Rafael. No contra-ataque aqui, o Dudu. Não, então, foi o Veiga. Assim, ali foi o Veiga. Que o Dudu dá o passe pro Veiga. Foi bola do Everton. Vamos lá, João Gomes e Lázaro. Só pode comprar um. Quem você compra? Na minha posição, eu sou a música do Skank. O meio-campo é o lugar dos craques que vai levando o time todo pro ataque. Você compra quem? Eu só compro jogador de meio-campo. Tá bom. João Gomes. Então, João Gomes. Lógico. Eu compro o Lázaro. Eu compro o Lázaro. Lázaro, acho que vale mais dinheiro. Fala, Pilhado. Boa noite pra você, pra rapaziada aí da bancada do nosso time, né, esportivo aqui do Canelada. O torcedor do Flamengo me surpreendeu hoje, viu? Porque aplaudiu a performance do time, o desempenho do time aqui no Maracanã. Normalmente o torcedor do Flamengo, né, é fominha, é sedento por gols, por vitórias, mas hoje, aqueles que dizem que gol é um detalhe, hoje foi realmente um detalhe, porque foram chances dos dois lados, mais do Flamengo do que do Palmeiras, mas vimos um grande jogo de futebol, 2 equipes top de linha do futebol brasileiro, mas olhando comportamentos, posicionamentos, atitudes, opções de Palmeiras e Flamengo, ainda fico com a impressão que o Galo doido, forte e vingador ainda está um degrau acima desses 2 times. Tem muito campeonato pela frente, ainda estamos no início, essa é a rodada antecipada, o Flamengo invicto, o Palmeiras também invicto, porque ainda não venceu, o Flamengo ainda não perdeu, mas o torcedor do Flamengo, esses 69.997 que estavam aqui presentes, representando o Clube de Regatas do Flamengo, eles ficaram satisfeitos com a performance, com o desempenho, já se enxerga uma maior sinergia, uma maior afinidade da torcida para com o técnico Paulo Souza. Acabou aquela história de devaneio, de sonho de Jorge Jesus. Paulo Souza teve o nome gritado aqui. Eu não tenho nada contra o Lázaro, pelo contrário, acho ele um excelente jogador, mas não vejo ainda maduro, pronto para ser titular
titular nesse Flamengo, nesse esquema tático do técnico Paulo Souza. E explico por quê, viu, Pilhado? Eu acho que o esquema tático do Flamengo ainda deixa o time meio fora dos eixos, meio empenado, porque quando ataca, tem o lateral direito lá do outro lado, ou do lado de cá, dependendo de que lado esteja atacando, e tem o jogador encostando. Mas não tem ninguém do lado esquerdo, porque o Felipe Luiz já não tem mais gás, não tem mais torque, não tem mais punch para fazer esse vai e vem, vai e volta na ala, no corredor do Flamengo. Ele não chega no ataque e ainda deixa o sistema defensivo vulnerável. Então acho que o Flamengo ele fica meio torto, assim, fica meio desequilibrado, fica meio empenado com a presença do Felipe Luiz e também com a presença do Lázaro, porque você pode perceber, Tapilhado, só para encerrar, que o esquema tático do Paulo Souza, ele sacrifica o Lázaro, que eu estou falando dele aqui agora, e também quando o titular é o Bruno Henrique, porque eles não conseguem jogar abertos aqui na extrema, já indo para a linha de fundo. Eles têm que compor ali uma faixa de campo, de meio de campo para frente, meio de campo para trás e meio de campo para trás para proteger o Felipe Luiz, que é o ponto, acho que, mais vulnerável do time do Flamengo. Então fica nesse vai e volta, vai e volta. Hoje o Lázaro não foi o mesmo Lázaro contra o São Paulo Futebol Clube. Agora, é um Flamengo com mais vontade, com mais atitude, com mais pegada, que a gente não via antes daquela manifestação da torcida no Ninho do Urubu. Enfim, é um Flamengo diferente, mas que precisa ainda de aperfeiçoamentos e de ajustes diante de um Palmeiras que joga esse futebol compacto, mais fechado, mas um time bastante equilibrado e defensivamente difícil de ser vencido, viu, Pilhado?